Muitas vezes, na faculdade, no trabalho ou na internet, tentam vender pra gente a ideia de que a fé e a razão são inimigas mortais. Dizem que quem acredita em Deus parou de pensar, que a ciência substituiu o Criador e que a Bíblia é um livro de conto de fadas para quem tem medo do escuro. Hoje, eu não vou te pedir para desligar o seu cérebro, muito pelo contrário. Eu quero te desafiar a pensar. Por que quando a gente analisa a realidade com honestidade intelectual, a conclusão mais lógica, racional e evidente é que Deus existe? Na verdade, eu vou te mostrar que para ser ateu exige uma fé muito maior do que ser cristão. Porque acreditar que o acaso criou a complexidade do universo é um milagre sem santo. Vamos analisar isso em 3 pontos lógicos e fechar com o que a Bíblia diz sobre quem ele é. Vamos começar pelo óbvio. Por que existe algo em vez de nada? A ciência moderna concorda com um ponto fundamental que a Bíblia já dizia há milênios. O universo teve um início, o famoso Big Bang. O tempo, o espaço e a matéria passaram a existir num dado momento. Agora, vamos à lógica filosófica básica, o argumento cosmológico de Callan. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Pense comigo. Se essa causa criou o tempo, ela deve estar fora do tempo. Se criou a matéria, deve ser imaterial. E se criou o espaço, deve ser não espacial. E para criar tamanha energia, deve ser incrivelmente poderosa. O ateísmo materialista precisa que você acredite que ninguém, usando nada, criou tudo. Isso não é ciência, isso é mágica. Como disse o rei Davi nos Salmos 19, versículo 1: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O universo é um efeito gigantesco que aponta para uma causa gigantesca. Beleza, o universo tem uma causa. Mas será que foi um acidente? Uma explosão cósmica aleatória? Olha para esse celular. Ele é complexo, tem chips, códigos, design. Se eu te dissesse que esse celular se montou sozinho depois de um caminhão de silício e plástico capotou na estrada, você provavelmente riria da minha cara. Mas onde há um design, há um designer. Agora olhe para a vida. O DNA humano é um código de programação. Bill Gates, fundador do Microsoft, disse que o DNA é como um programa de computador, só que muito mais avançado do que qualquer software já criado. A pergunta é: desde quando o código de informação surge sem uma mente inteligente por trás? Se você vê uma mensagem escrita na areia da praia: eu amo a Maria, você não acha que foi a onda do mar. Você sabe que uma mente escreveu aquilo. O DNA é uma mensagem de 3 bilhões de letras em cada célula do seu corpo. Acreditar que a evolução cega e o tempo criaram essa informação é matematicamente um absurdo. A Bíblia já sabia disso. Davi escreveu no Salmo 139, versículo 14: eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e maravilhoso. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A complexidade da vida grita que existe uma mente inteligente por trás de tudo. Terceiro ponto, e esse é o que pega todo mundo: o bem e o mal. Se Deus não existe, nós somos apenas animais evoluídos. Leões matam zebras e não chamamos isso de assassinato, chamamos de natureza. Se somos só matéria, por que ficamos indignados com a injustiça? Por que sabemos que o racismo, o estupro e o genocídio são objetivamente errados? Se não há um Deus, certo e errado são apenas opiniões sociais ou instinto de sobrevivência. Mas no fundo, lá no fundo, você sabe que o mal é real. E se existe uma lei moral que vale para todos os humanos, precisa existir um legislador moral acima dos humanos. C.S. Lewis dizia que o fato de reclamarmos que o mundo é injusto prova que temos um padrão de justiça. E de onde que veio esse padrão? A Bíblia responde em Romanos 2, versículo 15. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. A consciência deles testemunham isso. Deus deixou a marca dele na nossa consciência. A nossa sede de justiça é a prova de que fomos feitos à imagem de um Deus justo.
A razão nos leva até a porta. Existe uma causa eterna, poderosa, inteligente e moral. Mas a filosofia, ela tem que parar por aí. Ela nos diz que existe um Deus, mas não nos diz o nome dele. E é aqui que entra a sola escritura. A Bíblia não é um livro de teorias, é o registro histórico de Deus se revelando. Esse Deus não ficou em silêncio. Ele falou pelos profetas e finalmente ele veio. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que antigamente Deus falou muitas vezes, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, é a prova final. Ele não nos ensinou sobre Deus, ele demonstrou poder sobre a matéria, sobre a doença e sobre a morte ao ressuscitar. Crer em Deus não é um salto no escuro, é um passo de confiança baseado na evidência da criação e no testemunho histórico da ressurreição de Cristo. Então, por que devemos crer em Deus? Porque a origem do universo exige um criador. Porque o design da vida exige um arquiteto. Porque a lei moral exige um legislador. E principalmente porque ele se revelou a nós em Jesus Cristo. O ateísmo diz que você é um acidente biológico rumo ao nada. O evangelho diz que você é uma criatura amada, feita por um propósito, e que o criador do universo quer um relacionamento com você. A evidência está na mesa. A pergunta não é se há prova suficiente, mas se você está disposto a abandonar o orgulho e dobrar o joelho diante da verdade. Se você quer conhecer esse Deus, comece lendo o Evangelho de João e peça a ele: se o Senhor existe, revela-te a mim, eu te garanto. E ele te responde.